Pessoal, nesse vídeo daqui eu quero listar os 10 motivos que podem causar o bloqueio ou o seu banimento definitivo da plataforma da Uber. E se essa é a sua primeira vez por aqui, eu me chamo Cristiano Rodrigues, eu sou motorista de aplicativo na cidade de Belo Horizonte, na região metropolitana, há 3 anos, galera. E sempre trago para vocês aqui vídeos na prática, te mostrando a minha rotina como motorista por aqui, te mostrando os meus ganhos, dividindo toda a minha tela com você aqui para poder te inspirar e para poder te mostrar como é a Uber aqui na real, aos meus olhos, tá, galera? Assim, sempre mostrando para vocês os meus números, mas nesse vídeo aqui eu quero listar para vocês os 10 motivos que podem levar ao bloqueio da sua conta. Fica comigo até o final desse vídeo para saber se você tem hábito de usar algum deles e isso pode realmente trazer consequências muito ruins. Então, bora comigo. E acredite, eu não sei se é o teu caso ou se eventualmente você tem algum conhecido que já passou ou tá passando por esse processo. É realmente algo muito chato, tá, galera? É realmente algo que deixa a gente chateado, porque a gente sabe o quanto um dia fora da plataforma pode fazer a diferença nos nossos ganhos. Se você, assim como eu, tem a Uber como uma das suas principais formas de ganhar dinheiro, esse vídeo é para você. Então, eu quero listar aqui os 10 motivos que podem eventualmente bloquear a sua conta, e isso realmente vai ser um processo muito chato, né? Então não é um vídeo sobre como você desbloquear, né? Tem ajudas específicas por aqui, se você eventualmente está passando por esse processo, né? Tem profissionais que são capacitados para poder fazer isso, você vai realmente precisar procurar a justiça ali para poder, né, apresentar provas e tal. Então, quanto mais você andar certo aqui, né, como um bom profissional aqui dentro do teu carro, você vai conseguir evitar esse tipo de coisa. Então eu listei aqui 10 motivos, não tá numa ordem cronológica, tá, galera? Mas tem um que eu preciso falar assim, dar mais ênfase para ele, que realmente esse tem sido um dos principais motivos de bloqueio e a gente tem que abrir os olhos para isso, tá? Então eu tenho minha conta aqui há quase 3 anos, então nunca tive nenhum problema, nenhuma reclamação nesse sentido ou em qualquer outro, e eu quero falar para vocês aqui dos 10 principais que eu listei aqui, né? Tendo em vista o que eu conversei com outros motoristas, conversei, né, lá no chat da Uber e também observando todos os documentos que a Uber disponibiliza pra gente. Então eu listei aqui os 10 e vou trazer para vocês aqui, né? Deixei até uma colinha aqui para ficar mais fácil de eu listar para vocês. Então pode ser óbvio para alguns, mas se você está começando agora, ou se você em algum momento já fez algum tipo de coisas que descumprem isso daqui, você está sujeito a ter a sua conta bloqueada. Então vem comigo. O primeiro deles, e mais óbvio, é a violação dos termos de uso. Descumprir os termos e condições estabelecidas pela Uber pode sim levar ao bloqueio da sua conta. Sabe, galera, quando a gente instala o aplicativo, a gente não tem mania, né, de ler aqueles termos de uso ali, que vão chegando aqueles termos normalmente muito grandes, a gente negligencia aquilo ali, clica em aceito e tá tudo bem. Porém, naquele momento, você está afirmando um contrato de que você está disposto a cumprir as normas internas impostas pela Uber. Por mais que a gente use o nosso carro, o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso combustível, a gente sim precisa cumprir as políticas impostas pela empresa Uber, né? Embora a gente está lutando aí para poder ter uma nova categoria, nos tornarmos autônomos, existem normas internas da empresa que a gente precisa sim observar. Então, o número 2 fala com relação ao nosso comportamento ao volante, né? Do nosso profissionalismo ao guiar o carro, né? Todo mundo aqui tem carteira, todo mundo aqui é experiente no volante, mas aí é que tá. A gente está trabalhando com pessoas e essas pessoas são clientes da Uber, né? A gente presta o nosso serviço aqui, mas de fato elas são clientes da Uber, então a gente precisa ter um certo cuidado em algumas coisas que eu vou ler aqui para vocês. Condução perigosa. Se o motorista for relatado por direção de forma imprudente e perigosa, sua conta pode ser bloqueada. Então, assim, existe uma série de condições que a gente precisa oferecer uma segurança aqui para o usuário, para que ele não reporte isso de maneira negativa para o aplicativo e ele venha te bloquear. Lembrando que normalmente a Uber te manda alguns avisos, tá, galera? Sempre dê uma olhada na caixa de entrada, que lá vai ter algumas mensagens que, embora sejam de maneira geral para todos os motoristas, vai ter aquela que vai ser específica para você. Então é sempre importante você consultar essa guia daqui. Então a guia de ajuda também para você falar direto com o chat da Uber. Então assim, a direção perigosa, ninguém tá aqui para mostrar que é o Brian, ninguém tá aqui para poder ficar fazendo aquelas curvas e tal, mostrando a sua habilidade ao dirigir. Você precisa passar segurança para o usuário para que ele não reporte isso de forma negativa e isso possa prejudicar você no futuro. Número 3, uso de substâncias ilícitas. Essa daqui também fala sobre dirigir sob influência de álcool, drogas ou mesmo ser encontrado com essas substâncias durante uma viagem pode levar ao seu bloqueio, tá bem? Então, galera, isso daí é mais do que óbvio, né? No nosso dia a dia, a gente não pode estar dirigindo sob substâncias ilícitas. Isso pode dar problema, a gente pode provocar um acidente. Então, se eventualmente o usuário vê isso também, ele pode te reportar, né? E às vezes
por ser confundido, né? Às vezes, sei lá, alguém esqueceu, sempre dá uma olhadinha, às vezes alguém esqueceu uma lata de cerveja dentro do teu carro, é comum isso, principalmente durante a noite, né? Você vai sair de festas, buscar pessoas, né? Então você tá sempre dando uma olhada ali e evite qualquer tipo de substância ilícita dentro do carro, porque se isso for notado e você receber uma denúncia, cara, acreditem, é bloqueio na certa. Fraude ou manipulação do sistema. O que é isso? Aquele famoso macete, tá, galera? Ou seja, enganar o sistema da Uber, seja através de falsificação de viagens e outras práticas fraudulentas, podem sim levar o bloqueio da sua conta. Então, assim, aqueles macetezinhos de fazer, né? Eu não consigo listar para vocês aqui, porque acreditem, eu sou o camarada mais tiozão aqui da plataforma. Nesses 3 anos, a gente ouve falar de algumas coisas, mas eu nunca quis nem fazer, porque eu realmente preciso da minha conta, sabe, galera? É onde eu trago comida para casa, é através aqui do meu trabalho como motorista de aplicativo. Então, assim, eu não quis nem conhecer. Então, existem uma série de práticas, né? O famoso choquinho ali no aeroporto. Tudo aquilo que fere a empresa de alguma forma, ou seja, que mexe no bolso da senhorita Uber, ela não vai gostar. Então, se você estiver tentando de alguma forma manipular o sistema para poder tentar burlar, essa é uma empresa de tecnologia, tá, galera? Então, ela tem acesso a tudo que você faz aqui dentro do carro, tudo que você faz dentro do aplicativo. Então, assim, pode até durar durante um tempo, mas depois eles vão descobrir e aí podem sim, né, trazer o bloqueio da sua conta, né? E principalmente, assim, reincidências, né, dessas tentativas de burlar o sistema, isso pode realmente te atrapalhar demais. Então, toma cuidado com isso. Vamos aqui para número 5, né? Eu acho que é número 5. Relatórios de não cumprimento de viagens, ignorar pedidos de viagens ou cancelar viagens repetidas sem justificativa válida podem levar a consequências, ou seja, mexe no bolso da empresa, né? Quando você deixa de cumprir as suas atividades aqui como motorista, né? A partir do momento que você aceitou uma corrida do usuário, é comum sim, galera, os cancelamentos, tá? Que você faça uma análise, é como eu falo para vocês, eu uso ferramentas aqui que me trazem uma análise preliminar da corrida para que eu vá para essa corrida de maneira segura, e tem também aquela condição de você ter aqui, ó, olho no olho, tá, galera? Você analisar todo o contexto em que você está inserido ali, se é uma corrida que realmente vai ser segura para você, se é um local de fácil acesso, se você realmente não gostou ali do perfil do usuário, você vai sim evitar essa corrida e vai fazer o cancelamento, tá, galera? Então, isso não é uma fraude, mas se o seu número de cancelamentos começar a aumentar demais, a Uber sim pode chamar a sua atenção para poder saber se você realmente quer trabalhar ou não. Ou seja, se você ficar cancelando, isso vai te trazer problema, sabe? E acreditem, a minha taxa de aceitação, que é uma outra questão, baixou demais, justamente porque eu me tornei mais seletivo na hora de escolher as minhas corridas. Mas o cancelamento é uma coisa que é muito prejudicial para o usuário. Então, toda vez que o usuário tem uma experiência negativa com a empresa, ele normalmente ou ele vai seguir para uma outra empresa, ou então ele vai reportar isso sempre. Se você está fazendo esse tipo de prática, eles podem achar que você está provocando muitos cancelamentos, e então eles vão tender a te banir, né? Ou seja, vão te bloquear para saber, poxa, a sua taxa de cancelamento está muito alta, e isso sim pode dar um banimento, tá, galera? Lembrando que taxa de aceitação e taxa de cancelamento são coisas diferentes. Vamos aqui para a 7ª. Problemas de segurança do veículo. Se o veículo não atender os padrões de segurança exigidos pela Uber, a conta do motorista poderá ser bloqueada até que os problemas sejam resolvidos. Talvez você que está vendo esse vídeo já recebeu uma mensagem falando sobre alguma avaria, né? E quem fala isso? É o usuário. Ele muitas vezes pode notar que você está com algum problema de freios, relação, né, de alguma falta de cinto, ou então que o cinto não esteja devidamente afivelado, esteja com alguma folga. Ele pode notar esse tipo de coisa, se sentir seguro e relatar para a empresa, tá, galera? Então, assim, é muito importante que a gente mantenha, né, o nosso carro ali sempre em boas condições para evitar esse tipo de reclamação, que realmente ele é muito atendido pela Uber através dos seus usuários, tá? Então, assim, a Uber vai levar em consideração o seu histórico, né, de reclamações ali, o seu histórico como motorista aqui, eles têm tudo isso, né? Eles usam com base as 500 últimas corridas para poder traçar um perfil para você e saber se realmente aquilo é uma prática sua. E se for mais reclamações do que o normal, se 1, 2, 3 usuários reclamarem do mesmo problema, isso pode sim te levar a um bloqueio parcial, até que você comprove o conserto dessa avaria e possa dirigir normalmente. Então, uso indevido do aplicativo. O uso indevido do aplicativo da Uber, como compartilhar contas ou usar múltiplas contas para obter vantagens indevidas, podem resultar no bloqueio.
Sabe, galera, acreditem, eu já ouvi aqui no carro, é muito comum você, quando você está com um número de maiores de motoristas aqui, né, juntos, a gente escuta uma série de relatos, e acreditem, eu já ouvi um relato de um motorista que foi bloqueado porque ele emprestava a conta para o filho dele rodar. Assim, parece ser muito louco isso daqui, mas é verdade. Ele me contou que, assim, o pai dele rodava durante o dia e eles eram parecidos, né? Pai e filho ali e tal, eram muito parecidos. Então o pai cedia para o filho rodar durante a noite o aplicativo, ou seja, o rapaz estava logando com a conta do pai. E, cara, não tem jeito. Em algum momento o usuário vai perceber que você pode não ser o motorista que está cadastrado ali, e isso dá um problema muito sério. Foi o que aconteceu com o nosso amigo e ele foi bloqueado, né? No caso, o pai desse rapaz foi bloqueado porque estava emprestando a conta para outro usuário. Então, assim, isso é a famosa conta fake, né? Se eu não sou o motorista cadastrado, eu não estou passando segurança para o meu usuário aqui atrás. Então, a gente tem que ficar muito ligado com isso. Parece uma coisa muito boba, né, galera? Mas acreditem, acontece e tenho certeza que você já deve ter ouvido, você que está na plataforma há mais tempo, né? Com certeza já ouviu casos como esse. Então, cara, não faça isso, né? Não tem, não vou pegar aqui para eu rodar, pô, eu tô precisando de uma grana, você me empresta o carro aqui para eu poder fazer umas corridas ali e depois eu te devolvo e tal. Cara, não existe isso. Então, não faça esse tipo de prática, né? Se você costuma emprestar a sua conta para alguém, você pode ser bloqueado, sim. E se você faz uso da conta de outra pessoa, você pode, cara, até ser preso. Porque você está causando um tipo de falsidade aqui, né? E isso dá problema muito sério. Então, evita esse tipo de coisa. Vamos aqui para o nono, que se refere a problemas de documentação, que eu já vou ler para vocês aqui, ó. Se a documentação do motorista, né, ou seja, a carteira de motorista, o item mais importante para você estar aqui pilotando seu carro, tiver vencida, ou a documentação do carro tiver normalmente irregular, isso também pode causar algum tipo de bloqueio, até mesmo porque a Uber tem acesso a essa documentação para que ela possa fazer o controle, né, de quem está entrando, o tipo de carro que está rodando aqui na plataforma. Então, assim, ela tem acesso a essa documentação e ela pode eventualmente te bloquear até que você regularize a sua documentação para poder rodar tudo direitinho, né? Não tem como você rodar aqui no aplicativo com a sua CNH vencida, né? Você vai estar sendo um motorista inabilitado à prática da profissão. Então isso pode trazer um bloqueio para você também, né? Eu considero algo muito óbvio, mas fica de olho, né? Então, com relação à documentação do carro e a sua documentação pessoal precisa estar sempre ok, beleza? Agora, a décima, como eu falei para vocês, não é uma ordem cronológica, né? Agora, a que eu considero mais importante é com relação ao comportamento inadequado com passageiros. Esse tipo de comportamento aqui, galera, eu considero inadmissível. E assim, por mais que a gente tem ferramentas para poder fazer o registro de algum comportamento inadequado. A Uber hoje em dia, talvez aí, não sei se é no seu estado, aí na sua quebrada, já disponibilizou, mas você tem condições de gravar a viagem. Antigamente, ela disponibilizava só a condição de gravar o áudio. Hoje em dia já tem a câmera, né? A Uber disponibiliza uma câmera que você consegue filmar o comportamento do usuário aqui dentro do teu carro. Então, assim, cara, um conselho que eu dou: nunca vai entrar em atrito ali com o seu usuário, né? Assim, sempre de maneira muito respeitosa e muito profissional. Acreditem, eu tenho 3 anos aqui na plataforma, nunca tive nenhum tipo de problema com relação a isso. Então, assim, o meu comportamento aqui é extremamente profissional. Então, evitar algum tipo de condição que possa deixar o usuário meio constrangido aqui. Então, coisas relacionadas, até assim, dependendo do assunto que você fala aqui no carro, né? Então, não vamos misturar, não vou entrar nessa pilha do usuário ali, de às vezes falar alguma coisa, ou que você tem algum comportamento assintoso, porque isso sim pode provocar um bloqueio, galera, e aí não tem jeito. Principalmente se o usuário tiver provas de que você falou alguma coisa inadequada aqui no carro, algum comportamento. Então, assim, não faça isso. Tá? Você não tem autorização para poder xingar o passageiro, para poder fazer qualquer coisa. Você pode sim pedir, né? Faça o registro se você se sentir assim ameaçado ou de uma certa forma numa situação insegura dentro do carro. Você faz os registros dessa corrida, mas sempre reporte para o aplicativo e evite qualquer tipo de resenha, sabe, galera? Inclusive no chat. Eu vejo muito, assim, tem até páginas que eu já vi, né, em rede social aí, que a galera fica postando mensagens trocadas ali dentro do chat.
Isso nada mais é do que você criando uma prova contra você mesmo. Então, se ali no chat você estressou com o cara, antes mesmo de pegar a corrida, ele pode printar aquelas mensagens ali, né? De fato, a Uber detém essas mensagens, mas a pessoa pode printar aquilo ali e depois usar contra você. Então, assim, nenhum tipo de brincadeira que fuja a normalidade do aplicativo, né? O seu profissionalismo. Então, evite esse tipo de prática para que isso não gere um bloqueio para você. E é muito triste quando a gente vê motoristas muito experientes por aqui. Eu já vi gente, motorista Uber Black, motorista diamante, que tem a conta bloqueada por um vacilo. O cara não precisa ter uma série de reclamações não, mas essa é a parte mais importante. Então, assim, para fazer um resumo total aqui de que realmente pode causar o bloqueio, né, da sua conta de forma definitiva, é justamente esse daqui que eu vou ler para vocês daqui. É bem aquilo que eu falo, né? Acreditem ou não, é uma verdade dura de se ouvir, mas a Uber é um aplicativo que foi criado para o usuário. Ele de uma certa forma, ele não foi criado para nós motoristas, ele foi criado para atender uma demanda, né, de pessoas que precisavam se deslocar. E eles sentiram ali uma deficiência, né, dos transportes existentes e criaram uma plataforma para que você pudesse cadastrar o seu carro e sim prestar esse serviço, né, essa troca ali com o usuário. Então eu vou ler para vocês aqui o que eles consideram realmente mais importante, que é o zelo pelo seu usuário, né, porque a partir do momento que eles estão tendo uma experiência ruim na plataforma, eles podem ir para uma outra e isso sim vai tirar dinheiro do bolso da dona Uber. E aí, meu camarada, você como motorista que está prestando o seu serviço aqui é o primeiro a rodar. E me desculpem a sinceridade, mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Embora todos os tópicos sejam importantes para a segurança e a integridade do serviço, o comportamento inadequado com os passageiros geralmente é considerado o mais relevante. E por quê? Aquele motivo que eu falei para vocês. Isso porque a Uber coloca em ênfase significativa a segurança e o conforto dos passageiros, e qualquer forma de assédio, agressão ou comportamento inadequado pode comprometer gravemente a confiança da empresa e a confiança dos usuários no serviço. Ou seja, aqui eles já falam tudo. Se você estiver contrariando o usuário, se você estiver contrariando o cliente deles, realmente isso é o que vai trazer o seu bloqueio, assim. E sem choro, tá, galera? Por mais que a gente reclame aqui da plataforma e tal, tem muita gente que tá querendo entrar, tem muita gente que tá entrando hoje ao ver esse vídeo, tem muita gente que vai entrar na próxima semana e é muito importante que você saiba disso. Então, mantenha o profissionalismo sempre, tá, galera? O pessoal também que trabalha como renda extra, é importante que você tenha um comportamento profissional aqui dentro do carro, porque dependendo da reclamação que você receber, você pode responder até criminalmente, tá, galera? Assim, não é nenhum exagero, não. Então, tomem cuidado. Se esse vídeo foi importante para você, quero que você deixe o seu comentário por aqui. Se você conhece algum amigo que passou por isso, ou se você está passando por algum processo de recuperação da sua conta, ou já teve ali algum problema com o passageiro, bota aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Então, esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Muito obrigado por estar comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo e eu fui.